Shalom, shalom, tudo bem com todos vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô fazendo aqui o vídeo gravado porque não deu pra fazer uma live. Eu tentei fazer uma live, mas tá um pouco instável aqui. Meu note também tá um pouquinho velhinho. Tô precisando comprar umas peças novas pra ele, mas esse tipo de coisa compensa mais comprar no exterior, né? Mais barato. Só que maravilhoso, o governo colocou um imposto de 92% sobre a importação. Então, nesse momento, tá meio difícil de comprar essas peças, né? Hoje eu quero trazer com vocês uma reflexão sobre dois textos do Messias que nos falam, melhor dizendo, sobre a salvação, visto que a salvação é a coisa mais importante que existe. Você pode ser o cara mais famoso desse mundo, ser o cara mais rico deste mundo, ter as mulheres mais bonitas, mas se você morrer e for pro inferno, você é um fracassado, você é um perdedor. É isso que a Escritura nos ensina. Então, muitas vezes quem é pobre nesse mundo é verdadeiramente rico, porque vai ser salvo, visto a parábola do rico e do Lázaro, certo? Então, vamos meditar nesse sentido a respeito dos textos que eu quero trazer aqui para vocês no dia de hoje. O primeiro texto que eu vou trazer para vocês é o de Lucas 12, versículos 13 a 21, que vai nos dizer assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Ou seja, a abundância do que você possui não te garante a salvação e não quer dizer que você está andando no caminho da salvação. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tem tu preparado? Para quem será? Assim é aquele que ajunta para si tesouros e não é rico para com Deus. Vocês devem lembrar a última live aí que eu fiz, falando exatamente sobre prioridades, né, na nossa vida. O que a gente tem colocado como prioridade na nossa vida, né? Eu até trouxe ali o texto de Marta e de Maria, perguntando se a gente era Marta ou se a gente era Maria. E esse texto ele vai nos ensinar exatamente a mesma coisa. Este homem estava muito preocupado com os bens materiais, mas para com Deus ele não era rico. Por quê? Observe bem o texto. O texto diz que o homem já tinha abundância. Ele tinha tudo o que ele precisava para viver bem. Só que ele quis derrubar o celeiro que ele tinha para construir um maior, para armazenar ainda mais coisas. Se esse homem estivesse preocupado com a salvação e ser rico para com Deus, o que ele faria
com a colheita que estava sobrejando para ele, ele pensaria em construir um celeiro maior? Não. Sabe o que ele faria? Ele pegaria todo esse excedente e doaria para os que têm fome, para as viúvas, para os pobres e para os necessitados. Aí sim, essa pessoa estaria se tornando rico para com o Altíssimo. Veja que a Escritura nos diz que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Pessoas que têm o tesouro nessa terra pensam nas coisas dessa terra e correm atrás das coisas dessa terra. Pessoas que têm o tesouro celestial, que tentam ser ricos para com Deus, pensam nas coisas do alto, pensam mais do que tudo ou acima de tudo para onde eles vão no momento que eles vão morrer. Este é o pensamento de quem tenta ser rico para com Deus. Então o coração dele está nas coisas do alto. Por isso que o Messias nos ensina a juntar tesouros onde o ladrão não pode roubar e a traça não pode corroer. Aí vem a pergunta: se esse texto fosse aplicado para você, se hoje pedissem a tua alma, o que você apresentaria diante do Eterno? Será que você tem boas obras para apresentar perante o Criador? Lá em Apocalipse vai estar escrito que cada ser humano tem um livro, e neste livro estão escritos todos os acontecimentos da nossa vida, tudo o que fazemos, tudo o que deixamos de fazer, tudo o que pensamos, tudo o que sentimos e tudo o que falamos. A pergunta é: será que neste livro, no seu livro, que está lá e será aberto no dia do grande julgamento e lido na frente de todos, então não há nenhum pecado que venha ficar escondido, tudo será revelado perante todos, porque o Eterno fará um julgamento justo? Será que neste livro da sua vida, registrado e guardado lá no céu, tem um capítulo em que você se arrepende? E a partir deste capítulo, todas as suas más obras, até então, começam a deixar de existir? Será que a partir deste capítulo você começa a praticar boas obras? Será que você começa a ajudar os pobres, as viúvas, os necessitados, os irmãos que estão passando por necessidade? Será que a partir deste capítulo você começa a mudar o jeito que você se veste? Você taca fogo nas roupas que são lascivas? Será que a partir deste capítulo você larga a idolatria, larga os times de futebol, larga as festas pagãs de final de ano e todas as outras, larga a vaidade, para de pintar o cabelo, para de ser um fornicador, para de ser um prostituto, para de trair a sua esposa ou seu marido, você começa a perdoar, você começa a pedir perdão? Será que no teu livro existe um capítulo de arrependimento e a partir daí toda a história muda radicalmente? Bom, te garanto que neste livro de cada salvo existe este capítulo, e a partir deste capítulo as coisas mudam drasticamente. Você tem que refletir: se hoje pedirem a tua alma, o que tu apresentarás? Se hoje pedirem a tua alma, o que está escrito no teu livro? Pelo que está escrito no teu livro até então, você seria salvo ou você seria condenado? Não vamos ser hipócritas aqui. Cada um conhece a própria vida, o que pensa, o que fez e o que faz, principalmente no oculto. Seja sincero com você mesmo, porque os anjos e os demônios veem tudo, o Eterno vê tudo, e no mundo espiritual não existe essa privacidade que as pessoas tentam ter no mundo físico, não, tá? A Escritura vai dizer, acredito que no livro de Enoque, que cada vez
que um ser humano comete um pecado, ele é anunciado no céu perante todos os anjos. E o Messias fala que quando um pecador se arrepende, tem festa lá no céu. Ou seja, os anjos, eles sabem exatamente aquilo que a gente está fazendo e aquilo que a gente não está fazendo. Os demônios também sabem. E o Eterno com certeza sabe, e já sabia antes de criar todas as coisas. Então a questão é, você pode até se esconder e enganar outros seres humanos, mas dos anjos, dos demônios e principalmente daquele que vai julgar a sua alma, você não pode esconder absolutamente nada. Você pode até tentar fugir, mas com certeza você não vai muito longe, porque não existe uma única alma que vai conseguir escapar do dia do julgamento do Altíssimo, o dia do trono branco. Então as nossas vidas têm que ser vividas nos preparando para este dia, para o dia do julgamento, porque este é o dia mais importante da existência de todo o ser humano. Este é o dia que vamos receber o galardão ou a punição. Amados, quando eu penso nessas coisas, quando eu medito na Escritura, quando eu penso que a cada dia que passa é menos um, essa vida aqui pra mim, ela não tem graça, sabe? Eu não consigo assim ficar encantado com as coisas desse mundo, eu não consigo ficar animado ou empolgado com praticamente nada. Claro que a gente tem momentos que a gente fica alegre, momentos que a gente recebe uma bênção, mas logo em seguida vem aquele pensamento: tá bom, mas do que adianta tudo isso aqui se no final eu não for salvo? Eu não sei vocês, mas eu penso nisso todos os dias. E toda vez que eu vou orar ao Criador, eu sempre peço para que Ele me repreenda, para que Ele me revele se há algum pecado escondido na minha vida, porque eu não quero nadar e morrer na praia, sabe? Eu não quero ser um perdedor, eu não quero ser banido da face de Deus. Sinceramente, eu não me importo se eu vou ser rico nessa vida, se eu vou casar ou se eu não vou casar. Isso é o que menos me importa. O que eu fico pensando até me emociono falando nisso, será que um dia eu vou conseguir ou poder conhecer o Criador? Será que quando o Messias voltar, Ele vai me colocar entre os bodes ou as ovelhas? Não tem outra coisa que eu consiga pensar que não seja isso. Eu, sinceramente, às vezes fico pensando: será que tem algum pecado escondido aqui que eu não estou percebendo? Será que eu estou praticando alguma coisa que não está agradando ao Eterno? Será que Ele ainda está comigo? Como será que está a minha vida diante dele? E assim, sinceramente falando, essa é a única coisa que verdadeiramente me importa nessa vida. Será que eu vou conseguir estar com o Criador? Ou será que eu vou ser mais um derrotado, banido da face de Deus, como a maioria está sendo?
Claro que é bom você ter uma boa família, um bom casamento, você ter ali o suficiente para você ter uma vida boa, uma vida estável, confortável, mas de que adianta tudo isso se no final a gente não for salvo? Que adianta a gente ser agraciado e viver até os 100, 110 anos, se no final a gente não for salvo? De que adianta receber bênçãos materiais, se no final a gente não for salvo? Eu não sei vocês, mas isso é uma coisa que fica martelando na minha cabeça todos os dias. Pra onde será que eu vou? Será que eu tô realmente agradando o Criador? Será que eu realmente tô vivendo como Ele gostaria que eu vivesse? Será que não tem algum detalhe, alguma coisa que eu possa não estar enxergando, que possa atrapalhar a minha vida com Ele? Enfim, eu penso nisso diariamente, em todas as minhas orações. Eu sempre peço para que o meu pecado seja revelado e que eu seja corrigido pelo Altíssimo, porque para mim nada importa senão a salvação. Depois que as escamas dos teus olhos são tiradas e você realmente vê a verdade, você realmente vê que não existe reencarnação, que não é todo mundo que morre que está descansando em paz, que está num lugar melhor, que está com Jesus ou que virou um anjinho no céu. Quando você descobre a realidade, que a maioria das pessoas está morrendo sem a salvação, você começa a sentir esse temor e esse frio na espinha. E quando chegar a minha vez? O que será que vai ser de mim? Bom, só de pensar ser banido da presença do Criador, isso já me deixa profundamente triste, aflito, chorando, como eu estou agora. Então imagina aqueles que já foram banidos e que morreram sem a salvação, como eles devem estar se sentindo agora. Eu não quero isso para minha alma, não quero isso para mim e não quero isso para ninguém. Por isso que eu sempre venho aqui trazer para vocês uma palavra. Por isso que eu me empenho em falar tudo aquilo que está escrito. E a verdade, por mais dura que ela seja de ouvir e de ser praticada, do mesmo jeito que é duro para você que está aí do outro lado, é duro para mim. Do mesmo jeito que você tem medo de perder o Criador, eu tenho também. E às vezes não é fácil, sabe? Quando a gente para analisar verdadeiramente a realidade dessa vida, que a gente não fica mais preso na Matrix, ficando felizinho por causa de um amor, de um emprego, de dinheiro. Quando a gente realmente vê a realidade da vida e olha a nossa volta, vendo as pessoas vivendo tão longe do Criador, sem se importar se vão ser salvas ou não,
bate uma tristeza profunda. Porque muitas vezes você vê as pessoas caminhando para o abismo e você não consegue fazer nada. No final você não sabe nem o que vai ser de você naquele grande dia. A gente, claro, tenta dar nosso melhor a cada dia, sempre nos limpando, nos purificando, mas querendo ou não, a gente sempre acaba errando em alguma coisa. E enfim, é assim que eu vejo a vida e sinceramente ela não tem a mesma graça que ela tinha antes, quando a gente estava cego. Mas eu dou glórias ao nome do Criador, porque pelo menos eu estou tendo a chance de tentar, de lutar pela minha alma. E é muito melhor enxergar essa realidade, por mais dolorosa que ela seja, do que estar cego, preso na Matrix, caminhando para o abismo com um sorriso no rosto. Mas a verdade, ela é dura sim. Ela traz tristeza, ela traz sofrimento muitas vezes, mas a gente tem que ficar firme, seguindo em frente, lutando, dando o nosso melhor e fazendo a nossa parte. Deixa eu seguir para o próximo texto aqui, senão vou ficar chorando aqui até umas horas e já tô ficando um chorão aí do YouTube, né? Já chorei em várias lives aí, em vários momentos, mas às vezes não dá para segurar. É assim que eu me sinto. Não sei você aí do outro lado, mas realmente não é fácil. O próximo texto que eu quero ler com vocês é Lucas 12, versículos 33 a 48. Vendei o que tendes e dai esmolas, ou seja, fazei de sedacá, né? Ajude os pobres, como está escrito lá em Mateus 25. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier bater, logo possam lhe abrir. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, que os fará assentar-se à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós bem apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós
ou também a todos? E disse o Messias: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Mas aquele servo que disser em seu coração: O meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube, e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amados, aqui nesse texto, o Messias ensina muitas coisas importantes. Primeiro, que nós devemos estar vivendo a nossa vida como se hoje fosse o dia que nós fôssemos morrer. Devemos estar preparados para a morte todo santo dia, porque não sabemos o dia que ela há de chegar em nossas vidas. Os que vivem assim são os servos prudentes. Mas aqueles que vão deixando para amanhã o arrependimento, a mudança de vida, o se envolver com Deus, estes são servos imprudentes, que ao invés de estarem vigiando, esperando e fazendo a vontade do seu Senhor, se deram a comer, a beber, se entregaram para o mundo, pensando que lá na frente, quando eles estiverem velhinhos, quando eles estiverem no leito de morte, eles vão poder pedir perdão a Deus e Deus vai ser obrigado a perdoar e salvar eles. Nisso a gente também pode fazer um paralelo ali com a parábola das virgens, né? As que tinham o azeite de sobra e as que ficaram sem azeite. Então você tem que se perguntar: você está vivendo cada dia da sua vida como se fosse o último? Você está vivendo para estar preparado para partir todo santo dia, quando você acorda pela manhã? Se sim, você é como aquelas virgens que tinham um azeite de sobra, e como esses servos prudentes que estão vigiando, esperando pelo seu Senhor, porque não sabem a hora que ele vai vir. Veja que o Messias fala que aquele que sabia a vontade do seu Senhor, mas não a fez, vai receber muito mais açoites do que aquele que não sabia a vontade do seu Senhor. Isso quer dizer, amados, que aqueles que tiveram a chance de ouvir o verdadeiro Evangelho, de ouvir a verdade, de se arrepender, mas não colocaram isso em prática e ficaram protelando, esses vão receber um castigo muito pior do que aqueles que não tiveram essa mesma oportunidade. Por isso que, na minha opinião, no Lago de Fogo, vai ter gente que vai ter um castigo pior do que outros. Baseado em textos como esse, a gente vê que quem recebe a verdade, quem ouve o Evangelho da verdade, quem verdadeiramente tem a chance da salvação, de se envolver com a verdade e rejeita, vai ter um castigo muito pior do que aqueles que nunca tiveram essa oportunidade. O próprio Messias fala, quando ele estava pregando em Cafarnaum e o povo não se arrependia, o Messias fala o seguinte: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida e Corazim,
Se em Sodoma e Gomorra tivessem se aplicado os sinais que hoje se aplicam entre vós, e se eles tivessem ouvido a palavra de arrependimento que hoje vós ouvis, te garanto que eles estariam aí até hoje. Portanto, para vocês haverá pior condenação do que para Sodoma e para Gomorra. Olha só esse último versículo 48, que diz assim: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e aos que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Você que tem a responsabilidade, você que tem a oportunidade de ouvir uma palavra como essa que eu estou trazendo agora, você vai ser cobrado muito mais do que uma pessoa que nunca teve a oportunidade de ouvir esta palavra que você está ouvindo. E quem tem a palavra da verdade tem a responsabilidade de ser um exemplo para as outras pessoas. Nós temos a responsabilidade de sermos cada vez mais santos, cada vez mais luz no mundo. Nós temos a responsabilidade, alguns de nós, de sermos mestres e de ensinarmos a verdade para as pessoas, porque muitos são os falsos profetas. E de nós, que temos a real oportunidade de nos envolver com o Eterno, de ouvir a verdadeira palavra, nós vamos ser muito mais cobrados do que aqueles que nunca tiveram essa oportunidade. Então essa palavra é para trazer um temor terrível sobre os nossos corações. O nível que a gente precisa alcançar é muito alto, porque muito está sendo dado para a gente. Muito está sendo dado para a gente. Você, hoje, aí na sua casa, sem sair da sua casa, você tem a oportunidade de ouvir a verdade, de realmente ouvir o puro evangelho, o caminho da salvação, sem pagar um único centavo por isso. No conforto da sua casa, você tem a oportunidade de ter acesso ao caminho da vida. Ai de você, ai de mim, ai de nós, se nós formos negligentes, preguiçosos, se nós realmente não aplicarmos todos os dias o Evangelho na nossa vida. Porque muito está sendo nos dado e muito nos será cobrado. Ainda mais para mim, que recebi o dom de mestre, o dom de ensinador, o dom de mensageiro. Não digo de profeta, porque eu não sou um profeta. Eu sou apenas um mensageiro. Ai de mim se eu não ensinar para vocês tudo que eu aprendi, toda a verdade que eu vejo. E ai de mim se eu não for um exemplo para vocês, não só naquilo que eu estou pregando, mas principalmente nas minhas obras. Ai de mim se eu falar para vocês que vocês precisam ser santos e eu não for santo. Ai de mim se eu falar para vocês que vocês precisam fazer obra social e eu não fizer obra social. Ai de mim se eu falar para vocês que vocês têm que se vestir de jeito santo e eu mesmo não estar vestido de um jeito santo. Ai de mim se eu falar para vocês que vocês não podem praticar certos tipos de relação sexual e eu estar praticando essas relações. Ai de mim se eu ensinar para vocês que é errado comemorar Natal, Ano Novo, todas essas festas pagãs, e tá lá comemorando essas coisas. Então, não só a minha, mas a responsabilidade de vocês também é muito alta, porque para vocês muito está sendo dado. Em qual igreja você entra hoje e você ouve uma palavra como essa?
Em qual igreja você entra hoje e escuta que a condenação é real, que todos nós aqui estamos correndo risco, que todos nós aqui temos que estar vivendo nosso dia de hoje como se fosse o último? Em que igreja você entra hoje que fala pra você que futebol é idolatria, que Natal, Ano Novo e festas de fim de ano são idolatria, que maquiagem é pecado, que pintar a unha é pecado, que pintar o cabelo é pecado, que certos tipos de roupa é pecado, que certos tipos de relação sexual é pecado, que casar uma segunda vez é adultério, que evitar filho é pecado, que comer alimentos impuros é pecado, que, enfim, que o homem, como líder da casa e da família, tem a responsabilidade de doutrinar a sua esposa e os seus filhos no caminho do Senhor. Qual igreja hoje que você entra, que você escuta palavras como essa? Eu não estou aqui querendo me achar que eu sou o melhor mensageiro do mundo, que eu sou o mais santo. Não, nada disso. Até porque a mensagem que eu trago não fui eu que escrevi, não fui eu que inventei. Estou apenas lendo o que está escrito, estou apenas repetindo o que o Messias falou. Então, o mérito é todo dele, o mérito é todo do Eterno, que ensinou para o Messias essas coisas e mandou que o Messias ensinasse essas coisas. Então, eu não tenho mérito de nada, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou apenas um mero repetidor daquilo que já foi dito. Mas em que igreja hoje você entra e escuta pregações e estudos como você encontra neste canal? Que igreja hoje você entra que você escuta o pastor pregando tão forte contra o pecado, em cada pregação que ele faz, falando de salvação, 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 salvação e salvação. Aqui você não vê eu fazendo festa, você não vê eu comemorando nada, você não vê eu pedindo dízimo, você não encontra o número do meu Pix em lugar nenhum. Toda vez e toda pregação que você entrar neste canal, você só vai me ouvir falar de duas coisas: pecado e salvação. Porque não há outra mensagem que não seja essa. Enquanto tem pessoas perdendo tempo discutindo se a Terra é plana ou quadrada, se Ratanabá existe ou não existe, se o Messias era um alienígena ou não era um alienígena, eu estou aqui para falar de uma única coisa, que é o que verdadeiramente importa: salvação. Eu, nesse canal, já tenho mais de 1000 vídeos postados. Em abril agora do ano que vem vamos fazer 4 anos de canal. Só de estudos bíblicos já são mais de 800 vídeos. Já falei de todo tipo de pecado que você imaginar. Já falei sobre festas pagãs, já falei sobre casamento, já falei sobre divórcio, já falei sobre relação sexual ilícita, já falei sobre vestes, já falei sobre comida, já falei sobre mandamentos, já falei sobre os verdadeiros ensinos do Messias. Tudo que eu aprendi nesses anos estudando a palavra, estudando com um certo mensageiro ao qual eu sou discípulo, que é o Roth Felipe Cunha. Tudo que eu aprendi, tudo eu passei para vocês. Tudo. Se você entrar na descrição dos meus vídeos, você sempre vai encontrar meu contato. Eu nunca
me neguei a atender ninguém. Eu nunca me neguei a tirar a dúvida de ninguém. Eu sempre me coloquei à disposição para responder e ajudar qualquer um que fosse. Não porque eu quero ser melhor do que vocês, mas porque eu tenho amor à alma de vocês. Porque eu quero que vocês sejam salvos. Eu venho aqui e já postei, editei, trabalhei mais de 1000 vídeos para esse canal. Não porque eu quero ser melhor do que alguém, mas porque eu tenho, em primeiro lugar, amor e gratidão ao Eterno e amor por cada um de vocês. Porque de coração mesmo, eu desejo que cada um de vocês, naquele grande dia, possa ouvir o Messias falando: vinde benditos de meu Pai. Eu não quero que nenhum de vocês pereça, mas eu quero que vocês tenham a vida eterna. É por isso que eu não me importo de dedicar meu tempo aqui, não me importo de deixar meu contato disponível, não me importo de muitas vezes legendar um conteúdo de outro idioma para o português, de algum estudioso que seja interessante, como por exemplo o Jeff Abena, que é um dos maiores estudiosos do hebraico. Meu canal e o canal do irmão Felipe são, acho que, os únicos canais de restauração aqui no Brasil que tem todos os vídeos do Jeff Abena traduzidos e legendados para o português. Um cara que nos ensina muito a partir do hebraico bíblico, né? Do idioma hebraico, da cultura hebraica. É um cara que nos ensina muito a interpretar a escritura de acordo com a cultura dos hebreus, do hebraico e todo esse tipo de coisa. E todos os vídeos que ele tinha no canal dele de ensinamento eu legendei e coloquei aí no canal, e tá de graça para todos vocês. Eu sempre falei que vocês podem baixar todos os vídeos que vocês quiserem, pode colocar no canal de vocês, pode fazer corte para colocar no Instagram, no TikTok, onde quer que vocês desejem colocar. Eu nunca coloquei empecilho nenhum para ensinar para vocês o caminho da verdade. Eu nunca limitei o meu tempo por causa disso. Eu posso estar fazendo o que for, se alguém mandar uma mensagem com alguma dúvida, eu paro o que eu estiver fazendo para atender essa pessoa. E eu não me acho melhor que ninguém por causa disso, porque foi essa missão que o Eterno me deu para fazer, e eu quero fazer com excelência. Não porque naquele dia eu vou tentar usar isso como justificativa para ser salvo, mas eu faço isso única e exclusivamente por gratidão ao Criador, porque eu quero agradar a Ele e porque eu tenho amor à alma de vocês, e desejo que todos vocês venham a receber a salvação e que todos vocês estejam na Jerusalém Celestial. Então, amados, eu espero que vocês priorizem aquilo que realmente tem valor. O melhor que eu posso dar de mim, eu estou dando aqui para vocês, fazendo esses estudos. Não sei se são estudos bons, não sei se o jeito como eu ensino fica claro para vocês, mas eu garanto que sempre que eu venho aqui fazer uma live, eu tento sempre dar o meu melhor. E espero que esses estudos, esse trabalho, ajude vocês de alguma maneira, que
que vocês possam começar a produzir frutos de vida eterna. Que vocês sejam as virgens prudentes, os servos prudentes, e que vocês estejam preparados para encarar a morte de frente, dando risada para ela, porque quando ela chegar, vai ser um anjo do Altíssimo que vai vir buscar a sua alma. Eu espero que todos vocês alcancem a salvação, e no que eu puder ajudar vocês, eu estou sempre disponível. Obrigado pela atenção de todos, pelo carinho de todos, por orações que eu recebo, e de coração eu digo que para mim é um grande prazer servir a todos vocês e trabalhar na seara do Senhor. Eu espero que este trabalho venha render frutos, não para mim, mas para o reino do Criador, e que esses frutos sejam a salvação de vocês. Shalom, shalom, e um grande abraço para todos vocês.